Boa noite, meu povo! Tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo para se construir, para entender como ser e também pra implementar ações, né, como antirracista, que estamos em construção, né? Estamos desconstruindo aí o tempo todo práticas racistas, pensamentos, falas. E é importante construir algo no lugar disso, né? Então a gente constrói esse antirracismo na gente. Bom, e a aula de hoje é uma aula que eu queria dar já faz tempo, que é enxergando o racismo. Então a gente vai falar aqui de alguns tópicos, de alguns... boa noite, Júlia, seja bem-vinda. De alguns tópicos que são importantes para a gente entender por quê, né, que as pessoas não enxergam o racismo. Por que muitos casos de racismo acontecem e as pessoas nem se dão conta que estão sendo racistas, né? Já desde ontem eu venho compartilhando o caso, boa noite, compartilhando o caso, né, da bicicleta lá no Leblon, daquele casal e tudo mais. E por que, né, que essas pessoas não conseguem enxergar que elas estão sendo racistas? Por que elas não conseguem entender que o comportamento delas é racista? E quando a gente vai e fala para essa pessoa, né, olha, você está tendo um comportamento racista, né, a maior parte das pessoas estranham, né, e negam e não conseguem reconhecer, né, esse comportamento racista. Então é um pouquinho disso que nós vamos falar na aula de hoje, né? O pessoal ainda está chegando, muita gente. Eu quero agradecer, né, também aproveitar para agradecer as pessoas que marcaram lá o sininho, devem estar chegando por aí, que marcaram o sininho para serem avisadas, né, da live hoje. E também, saudades também, Júlia. E também as pessoas que acompanham aqui este conteúdo, que curtem, que compartilham, que colocam lá. Eu adoro ver, né, as pessoas marcando outras pessoas nos posts. Isso é muito importante, eu fico muito grata por isso, porque isso significa que o trabalho está fazendo sentido, significa que as pessoas estão entendendo, né, a importância que tem essa atitude antirracista, essa prática antirracista. Às vezes causa indignação, realmente, mas a gente, a partir da indignação muitas vezes, né, que a gente consegue mobilizar as pessoas para esta pauta. Então, continuamos na luta para que a gente possa, né, aprender sobre este assunto. Aí o pessoal chegando, boa noite Rafa, boa noite Gui. Então aqui eu anotei alguns tópicos, boa noite Nanda, que eu quero falar principalmente já entrando no conteúdo da aula, para que a gente possa refletir e fazer todo um raciocínio sobre essas questões raciais, né? Então, por que quando casos de racismo acontecem, as pessoas que cometeram ficam tão surpresas, né? A gente sempre, boa noite, gente, vamos chegando. Então, a gente tem esse fenômeno, né? Que as pessoas, primeiro, não se dão conta que elas estão sendo racistas, e quando a gente informa essas pessoas que elas estão sendo racistas, elas levam um susto enorme. Isso se dá principalmente por conta do que é classificado como racismo na nossa sociedade. Então, quando a gente tem esse fenômeno em que as pessoas classificam que racismo são apenas as agressões verbais, né, que uma pessoa faz com outra, xingando, comparando com animais e outras coisas, ali a gente tem uma manifestação muito específica do racismo comportamental, né? Mas os outros comportamentos, há outros formas, né,
que a gente também consegue identificar o racismo ali, né? Porém, e é isso que a gente, né, vai aprofundar nesta aula, as pessoas não estão treinadas para isso, né? As pessoas não são educadas para enxergar o racismo. Por isso que a gente vê tantos casos, né? Agora, como o Will Smith falou, né? Os casos de racismo continuam acontecendo como sempre, não aumentou nem diminuiu. Agora eles estão sendo televisionados, gravados, filmados, né? E é por isso que a gente tem tanto contato com episódios de racismo, né, acontecendo. Boa noite, Mia, Edgar, Michele, Karine, que estão chegando, sejam bem-vindos aí à live. Bom, então, a gente precisa entender que a surpresa das pessoas quando elas cometem esses episódios racistas é justamente de não compreender o que é, por exemplo, racismo estrutural, o que são as questões raciais, como elas se apresentam na nossa sociedade. A gente não tem um olhar para isso, nós não fomos educados a olhar para isso, nós não fomos treinados a enxergar. E aí, como a gente não enxerga nem no comportamento dos outros, né, nos nossos comportamentos a gente também não vai enxergar. Então é por isso que a gente precisa, né, de uma educação antirracista, de compreender como tudo isso funciona. Um outro tópico que eu trouxe aqui, que vem, né, já aí conectado, ninguém foi ensinado a enxergar o racismo. Na verdade, fomos ensinados e ensinadas a se acostumar com o racismo, com as desigualdades, né? Então, o que a gente vê normalmente é justamente isso, que as pessoas já se acostumaram, e é muito interessante um fenômeno que permeia tanto o racismo quanto as desigualdades, né, todas, é que para uma parte da população parece que isso foi algo que aconteceu assim naturalmente, né, que faz parte, né, da nossa sociedade, acabou acontecendo e isso, né, é assim mesmo, né? Vocês já ouviram pessoas falando assim, é assim mesmo, né? Calhou de ser desse jeito. O Brasil, né? A gente sempre tem muito costume, né, de falar, né? O Brasil é assim mesmo. É tudo assim desde 1500. E aí, só que quando a gente tem essa postura de achar que sempre foi assim, né, que é assim mesmo, não tem nada a se fazer. Então nós aprendemos, nós somos ensinados e ensinadas a nos acostumar com essas desigualdades, né, a acostumar a ver o racismo acontecendo e achar que aquilo faz parte, né, ou então no máximo a gente lamenta, né, que triste isso, né, quando é assim explícito, mas na maior parte das vezes, quando esses casos de racismo acontecem, as pessoas nem se dão conta de que estão sendo racistas e as pessoas que estão ali em volta também não se dão conta de que aconteceu uma agressão racista ali, né? Então a gente precisa treinar esse olhar. E aqui nessa aula eu vou falar para vocês como que a gente treina esse olhar, como que a gente se educa para esse antirracismo, né? A gente não pode esperar que por meio das diversas reportagens sobre racismo que vão aparecendo, que a gente vai aprender a identificar e a enxergar o racismo. Eu acho que a primeira lição, né, eu falei antes, né, numa aula anterior, a primeira lição sobre o antirracismo, mas acho que a primeira coisa, né, é a gente conseguir enxergar. Se a gente não consegue enxergar, a coisa não existe. E aí, se não existe, não há nada a se fazer. Então, por isso que é importante a gente enxergar e entender que ninguém foi ensinado a enxergar o racismo. Na verdade, todos nós fomos ensinados e ensinadas a não enxergarmos o racismo, né? A tapar o sol com a peneira, a fingir que não viu e tudo mais. E
Também, além disso, né, há quem receba treinamento para ser racista, como, por exemplo, seguranças e profissionais da segurança pública. Faz parte do treinamento de algumas empresas, não estou falando que são todas, e eu acho que ainda bem que as empresas começaram a olhar para isso, a identificar isso, para que elas entendam que não é uma prática correta de se fazer, mas faz parte do treinamento de alguns seguranças e também, né, da segurança pública, identificar o negro como suspeito. Né? Então, já faz parte ali da cartilha. Né? Teve um episódio em que eu fui dar uma palestra em uma empresa. E aí uma das funcionárias que estava participando ali da palestra, quando a gente abordou essa questão, né, sobre pessoas que são treinadas, né, que recebem um treinamento para identificar corpos negros como suspeitos, essa pessoa falou assim, olha, eu tive uma experiência que isso é muito real. Em uma empresa que eu trabalhei anteriormente a esta, a gente fazia o rodízio das profissões, né? Então, a pessoa que era, sei lá, da recepção, ia lá para o almoxerifado e, né, coisas desse tipo. E ela disse, né, que ela foi para a área ali da segurança. Né? Ela falou assim, deixa eu ver como que funciona, como que é o trabalho do pessoal da segurança. E aí, durante, assim, eles passavam, né, algumas diretrizes e treinamentos, né, para essa pessoa poder passar o dia ali, minimamente poder ajudar no trabalho. E ela falou, olha, dentro do treinamento que eles me passaram, né, do que eles me falaram, de orientações para se seguir, era que sempre que entrasse uma pessoa negra dentro do estabelecimento, era para ficar de olho, né? Era para ficar, perseguir, né? Olhar nas câmeras, acompanhar até essa pessoa sair do ambiente. Então, que era ali um processo de segurança vigiada por câmeras, né? Então, ela ficou ali naquele lugar onde ficam todas as telas, as câmeras. Então, né, para a gente entender o quanto isso é uma prática. Exatamente, Karine. É um absurdo, mas é uma prática, então, desse estabelecimento, né? Sempre que uma pessoa negra entrar, ela já é considerada suspeita. E aí, quando a gente está falando de segurança pública, isso também é uma prática, né? De olhar para as pessoas negras e considerar que elas são suspeitas. E aí a gente tem, né, o genocídio da juventude negra, o país que mais mata mulheres negras, então, né, tudo isso é desdobramento desta educação racista, da forma, na verdade, por exemplo, que esses grupos, esses profissionais foram ensinados a olharem para as pessoas negras como já principais suspeitos. E isso não é diferente com as outras pessoas. Né? E eu vou, claro, utilizar esse caso, né, do furto, né, da bicicleta lá no Leblon. Aqueles jovens, né, além de já identificarem uma pessoa negra como suspeita, elas se autorizaram, né, a se colocar ali num lugar de justiceiros e irem lá acusar aquele rapaz, né, o Matheus, que estava com a bicicleta. Então, o quanto que realmente esse comportamento, né, que eles tiveram mostra o quanto que muitas vezes é o comportamento que a polícia tem, que os seguranças têm, de irem até este local, de irem até essas pessoas e se sentirem à vontade para acusar, para julgar, né, e para falar que essas pessoas são... Rita botou linda aí. Obrigada, sejam bem-vindas e bem-vindos quem está chegando agora. Então, essas pessoas, elas acabam sendo ali
educadas para isso, para olhar pessoas negras como suspeitas. E no caso de civis, né, para se autorizarem a ter um poder de polícia e ir lá cobrar a questão da bicicleta ali, né? Eu até comentei com o meu marido que eu falei assim, olha, infelizmente, olha só a loucura que a gente tem. Primeiro que não era para eles terem a imagem, né, a ideia de que aquele menino era suspeito. Segundo, eu falei assim, olha, foi melhor eles terem abordado o menino do que se eles tivessem chamado a polícia. Imagine, boa noite Priscila, seja bem-vinda. Imagine se esse casal chama a polícia. O que iria acontecer? Olha que triste a gente imaginar que, né, o que poderia acontecer se aquele casal chamasse a polícia. Numa polícia que recebe um treinamento para olhar corpos negros como suspeitos. Ali seria uma tragédia dada, né? Infelizmente. Continuando aqui, então, né, a gente falou aí sobre por que, quando casos de racismo acontecem, as pessoas ficam tão surpresas, né, por terem cometido esse racismo. Ninguém foi ensinado a enxergar o racismo, então a gente precisa treinar o nosso olhar, e eu vou falar para vocês como que a gente treina o nosso olhar para enxergar o racismo. Há quem recebe treinamento para enxergar corpos negros como suspeitos. E aí deixa eu ver aqui o que a Fernanda colocou. Dificilmente sou reconhecida como chefe ou professora. Normalmente perguntam para minhas alunas brancas. Exatamente, né? Isso é um racismo. Esse é o racismo. Só que as pessoas, né, por exemplo, se a Fernanda denunciar ali, né, falar assim, olha, você está sendo racista por pensar assim. Por que eu não posso ser a chefe? Por que tem que ser ela a chefe? Ali é uma agressão racista. Entende? E eu tenho certeza que se a Fernanda falar para essas pessoas isso, né, você está sendo racista por não conseguir enxergar que eu sou a chefe aqui deste setor e tudo mais, que eu sou a chefe, que eu sou a professora, provavelmente vai acontecer o que eu falei aqui, né? Esse horror das pessoas de acharem que, imagina, eu não sou racista, eu não fui racista, porque a gente não foi educado a entender o que é o racismo de fato, a entender que este comportamento dessas pessoas fazem parte do racismo, né? E eu digo que é uma cegueira muito grande, né? Quando a gente tem um problema tão visível na nossa sociedade, as pessoas simplesmente não enxergam e continuam reproduzindo. E vão dizer exatamente, Rita, e vão dizer que é mimimi, né? Se ela reclamar, vão dizer, imagina, é mimimi, tá reclamando, né? Então, é por isso que a gente precisa fazer uma educação antirracista de fato, não de fachada, não de achismo, não só para aparecer na foto, precisa ser de verdade. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a falta de convivência com pessoas negras gera essa não visão do racismo. Então, já entrando aqui sobre essa questão, né, por que a gente não enxerga, e é justamente por isso. Eu queria que vocês refletissem sobre, pensassem aí com vocês, as diversas campanhas publicitárias que a gente já teve e que foram racistas. Ou as diversas vezes que a gente ouviu empresas falando sobre, né, saindo na mídia, que empresas tiveram um comportamento racista. Né? E aí eu tô falando não só de uma pessoa, de um indivíduo, né? Eu tô falando de um grupo de pessoas. Ali tem um grupo de pessoas. E aí, e é justamente porque não existe a diversidade ali naquele espaço que as pessoas não conseguem enxergar, né? Numa campanha publicitária onde a gente tem ali
o racismo explicitamente, né? Por exemplo, não sei se vocês vão se recordar, mas uma campanha de Dove que ficou muito conhecida, né? Que a pessoa negra tirava a camiseta e quando tirava ficava com a pele branca. Mas ali a gente vê, né, explicitamente o racismo, que uma mulher negra tira a camiseta e aí aparece uma mulher branca, como se fosse a limpeza dessa mulher negra, como se essa mulher negra fosse a sujeira, entende? Por que essas pessoas não conseguem enxergar? Por que as pessoas não conseguem enxergar, né, nessa campanha, os publicitários ali não conseguem enxergar esse comportamento? Então, por que não se discute isso? Não fomos ensinados e não se convive com a diversidade. Se nesses lugares existisse pessoas negras ali, minimamente essa pessoa mesmo, né, vamos dizer aí, essa pessoa, não sei, acho que não é militante. Gente, tudo bem, uma pessoa que... Eu não sei, eu juro que eu não sei, porque eu não tenho, né? E é por isso que é importante para mim também conviver com a diversidade, porque eu não sei o que passa pela cabeça de uma pessoa branca que faz esse tipo de comercial. Então, e aí eu sei o que passa pela minha cabeça. Eu né, ia falar, olha, não dá, essa campanha não vai rolar, né? A Rita colocou, fora as milhares de frases, é uma desconstrução necessária e urgente. Com certeza, Rita. Recentemente eu fui chamada para dialogar ali, fazer uma mediação com uma escola e uma família em que a escola, justamente a Ciência Negra, publica uma foto, né, no Instagram ali da escola, com 4 crianças, 3 brancas e uma negra. E justo em cima do rosto da criança negra é colocado um quadro tampando essa criança com uma frase de Paulo Freire. É assim, absurdo, né? Eu dou risada porque ainda botaram Paulo Freire ali no rolê, né? E aí, vocês imaginam quando essa criança viu essa foto, porque quando elas posam para uma foto na escola, elas já ficam esperando que a foto vai ser publicada. E quando é publicada, o rosto dela é totalmente tampado. Agora eu falo, aí a empresa, a escola se justificou, eu orientei a escola falando que eles precisariam ter um comportamento mais humano, de olhar a questão e tal, mas aí eles foram seguir o advogado e o advogado deu uma nota técnica lá, né, um comunicado dizendo que era uma prática comum da publicidade da escola, eles sempre colocaram uma caixa de texto com frases do lado direito e por isso que colocaram da menina também do lado direito e é assim que se faz. Foi essa a resposta da escola. E aí, em conversa com a escola, eu falei para eles, assim, pensa, se tivesse um profissional negro dentro dessa agência de publicidade, provavelmente ele ia bater o olho naquilo e ia falar, gente, não. E é por isso, então, que é tão importante que as empresas elas contratem pessoas negras, né? Para que essa visão, esse olhar, ele é uma troca, né? Ele precisa estar nessa troca. Deixa eu ver aqui o que a Fernanda falou. Excelente observação. As mensagens subliminares perpetuam o racismo. Exatamente. Exatamente. Então, é isso, assim. O quanto que a gente precisa refletir sobre isso e entender que a falta de convivência com pessoas negras gera essa visão. E aí, se gera essa visão tão... né, que a gente não consegue enxergar o racismo, imagine para as crianças. Imagine uma criança que convive a vida inteira, ou pelo menos o período da infância dela todo,
com pessoas brancas. Quando ela encontrar uma pessoa negra, qual que vai ser a reação dessa criança? Né? Ou então, crianças que convivem com pessoas negras só no servir. As pessoas negras com quem ela convive estão só servindo, estão sempre servindo. E aí, imagine, né, uma criança que convive com pessoas negras só no servir, ou uma criança que convive com pessoas negras, ou que vê pessoas negras só no farol, por exemplo, como pedintes ou como moradores de rua, quando ela passa pelos espaços pela cidade. O que essa criança está aprendendo? O tempo todo, sem ninguém falar nada para ela. Que é isso exatamente que acontece, né? A maior parte dos pais que eu conheço falam, mas eu nunca falei nenhuma ofensa racista para essa criança. Por que ela está reproduzindo isso? Se nos espaços que ela frequenta não existe pessoas negras em evidência, se nos brinquedos não há essa diversidade, se na família não há essa diversidade, ela vai crescer aprendendo a ser racista. E mais, infelizmente, né? Todas as nossas crianças neste momento estão aprendendo com o racismo. Porque não há uma outra educação proposta para elas. E aí, sabe o que vai acontecer no futuro? Elas vão ser esse garoto que olha para um jovem negro e o acusa de roubar uma bicicleta. É assim que a gente está criando as nossas crianças. Deixa eu ver o que a Rita colocou aqui. Só existe empatia se houver minimamente um conhecimento sobre o que o outro está vivendo e sentindo. Exatamente, Rita. Se a gente não convive com a diversidade, dificilmente a gente não vai ter empatia, dificilmente a gente vai ter empatia para essa diversidade. Dificilmente a gente vai conseguir entender o que essa diversidade o que essa diversidade sofre, né? O que essas pessoas diferentes sofrem. Teve essa semana, né, esse mês de junho, já não sei que mês que eu tô já, louca. Neste mês de junho, na escola de impacto, onde eu dou aula, a gente deu aula para os alunos de racismo, né? E aí, a gente tá com uma turma que a maior parte são alunos de escolas particulares. Então, por exemplo, nas minhas 2 turmas que eu tenho no momento, eu não tenho alunos, eu tenho, né, dou aula para várias turmas, mas tem 2 turmas que eu dei esta aula que não tinham alunos negros na turma, né? E a gente fez vários exercícios, eu contei para eles de vários episódios, tal, não sei o quê. E aí, uma das atividades que nós fizemos, que é inclusive o que eu coloquei hoje nos stories, foi fazer com que eles colocassem um pin no mapa de São Paulo, dizendo que bairro que eles moravam. E aí, depois a gente apresentou o mapa da cidade de São Paulo, o mapa racial da cidade de São Paulo, mostrando para eles o quanto que no bairro que eles moram, não tem pessoas negras, né? E aí os chocados, porque eles nunca tinham prestado atenção nisso. Então, o quanto você já se acostumou com a desigualdade que você já não enxerga mais problema nisso, né? O quanto que a gente não enxerga mais se tem ou não tem pessoas negras naquele ambiente, naquele bairro. A gente não consegue mais enxergar. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. A Patrícia colocou. Se ela aprende que cor de pele é rosa, claro. Se ela aprende que preto é feio, é ruim. Exatamente, Patrícia. Tudo isso vai se formando uma construção de uma narrativa racista
que quando eles estiverem nos espaços de socialização com outras crianças, eles vão reproduzir esse racismo, né? A Riso Valkyria colocou: consciência e informação são elementos importantes, exatamente, essenciais. A Priscila colocou: vivemos segregados, essa que é a verdade. Para haver inclusão precisa ter convívio, caso contrário há um monte de gente no mesmo espaço, só isso. Exatamente, a Rita colocou: por isso a importância de você levar para o mundo o aprendizado da criação não racista. Só a consciência vai mudar essa realidade. Exatamente, Rita. É isso que eu tenho feito, é isso que eu estou fazendo aqui, né? É que as pessoas entendam, né, a importância dessa educação, principalmente na infância, em que as crianças já vão criando ali hierarquias raciais a partir dos estímulos que elas vão recebendo. Se eu tenho um desenho que eu assisto que nunca tem um personagem negro, se as pessoas, e aí a gente fala assim, precisa assistir desenhos com personagens negros, precisa ter livros com personagens negros, precisa ter assistir filme, sei lá, né? Mas se no ambiente de afeto dessas crianças não existir pessoas negras, dificilmente ela vai entender, ela não vai reproduzir esse racismo. E outra coisa também, não adianta só botar ali estímulos, pessoas e tudo mais, se a gente não conversar. As pessoas não conversam sobre racismo. As pessoas não conversam sobre questões raciais. Como que as crianças vão aprender? Deixa eu ver aqui que a Priscila falou assim: na escola do meu filho a música do boi era Boi da Cara Feia, justamente para não associar preto com coisa ruim. Muito bom, essa é uma boa prática, né, Priscila? Patrícia colocou: as pessoas brancas acabam achando que todo negro é igual. Sempre acham que sou parecida, irmã de outra mulher negra. As pessoas perdem a capacidade de identificar as diferenças no rosto. Exatamente, Rita Patrícia. E outra coisa também, né? Se eu tenho um pensamento e um comportamento diferente de outras pessoas negras, eu sou taxada de... Mas por quê? Né, que você pensa diferente, por que você é diferente, está diferente, né? Eles acham que todos nós, pessoas negras, temos que ter o mesmo pensamento, a mesma forma de pensar. Isso também é racismo, né? Não conseguir enxergar a individualidade de cada pessoa negra faz parte do racismo, né? Porque a gente tira a humanidade dessas pessoas, né? A gente não deixa com que as pessoas sejam diversas dentro da diversidade. Então, como que a gente pode começar a fazer para acabar com essa miopia, né? Primeiro que a gente precisa começar a dar nome às coisas. Então já vai aí, se você está com um caderno, papel, caneta na mão, aula, então já vai anotando aí. Nós adultos, o que nós podemos fazer? Então, primeiro, nomear as coisas, né? Eu falo num podcast, né, que as pessoas não conseguem nem pronunciar a palavra negro, negra, preto, preta, racismo, desigualdade racial, né? São palavras que é tão tabu, né, que as pessoas não conseguem nem falar. Então, primeiro a gente precisa começar a falar, dar nome às coisas, nomear. Só quando as agressões são nomeadas que a gente consegue enxergar, né, vê-las. Então, a gente precisa começar a enxergar. A gente tem, né, o exercício que as pessoas chamam que é o exercício do pescoço. Então, assim como nós fizemos com os alunos, né, da Escola de Impacto, olha aí no seu bairro, né? Há pessoas negras aí? No local onde você trabalha, há pessoas negras aí? Nos espaços que você frequenta, há pessoas negras? Nós, pessoas negras, quando entramos num espaço onde não há nenhuma pessoa negra ali,
A gente percebe imediatamente. Né? Eu tenho certeza que se você entrar num espaço que só tenha pessoas negras, você vai perceber. Porque ao contrário, isso não acontece, né? Então, a gente precisa realmente começar a enxergar, começar a olhar, né, para que a gente consiga identificar. Se nós não convivermos com essa diversidade, dificilmente a gente vai conseguir enxergar essa diversidade. Né? Se a gente não conviver com pessoas negras e ouvir essas pessoas negras, o relato delas sobre as dores dela, há pessoas que não querem falar e a gente precisa respeitar e tudo bem. Mas se a gente não conviver com pessoas que possam abrir os nossos olhos para as questões raciais, dificilmente a gente vai perceber. Eu tenho certeza que aquele casal lá do Leblon, né, todo descolado, jovens e tudo mais, eu tenho certeza que eles achavam que eles eram não racistas. Eu né, não posso dizer que eu tenho certeza, né, mas que a maior parte das pessoas que se identificam ou se declaram não racistas. Angela Davis diz, né, numa sociedade racista não adianta não ser racista, é preciso ser antirracista. E aí por isso que o antirracismo ele é ligado à ação. E também não adianta você dizer que eu sou antirracista, mas eu nunca percebi que no meu bairro não tem pessoas negras. Eu sou antirracista, mas eu quando vejo uma pessoa tratando negros de forma diferente, eu não falo nada. Eu sou antirracista, mas quando eu vejo uma pessoa negra num espaço de privilégio, eu acho que ela está ali para servir. Eu confundo ela com as pessoas que estão servindo. Quando eu olho num prédio, homens de terno e gravata negros, eu já acho automaticamente que eles são seguranças. Então, não adianta estar da boca para fora. A gente precisa começar a enxergar o racismo. A gente precisa começar a olhar do lado, a enxergar as nuances e principalmente a estudar. Então a gente precisa conviver com a diversidade e a gente precisa estudar. A gente precisa promover, porque como eu disse, o tempo todo nós fomos ensinados e ensinadas e somos até hoje ensinados e ensinadas a ser racistas, a sermos racistas. E assim a gente continua. Só que se eu não sei alguma coisa, o que eu faço? Eu estudo para aprender essa coisa, mas no racismo não. E aí, para mim, não existe antirracista se eles não buscarem este conhecimento. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. A Priscila, percebemos, mas não somos hostilizados. Essa é a diferença. A gente precisa aprender muito com a negritude. Exatamente, Priscila, ela colocou também. Ou continuamos contratando somente pessoas brancas. É isso. A gente precisa entender, né? A Rita colocou outro exemplo, né? De que como a gente tem comportamentos racistas, né? Ou a gente atravessa a rua quando a gente vê uma pessoa negra, porque já considera que ela é suspeita. Ou faz brincadeiras e acha que é mimimi quando falamos que é racismo. Ou então a gente não fala nada quando as pessoas no grupo do WhatsApp compartilham aquelas figurinhas que diminuem a imagem das pessoas negras. Né? Eu não quero arrumar confusão. Não, senão vai arrumar uma confusão danada no grupo, é melhor não.
Me bota nesse grupo. Vocês vão ver a confusão que eu vou fazer. Mas é isso, a gente precisa entender, porque é o que eu sempre falo, gente. Esse nosso comportamento é o que autoriza a polícia ter um treinamento para enxergar pessoas negras como suspeitas. Tá tudo ligado. Não adianta falar, não, mas eu não compactuo com a violência policial. Mas se a gente continua permitindo que a imagem de pessoas negras sejam associadas a desprezo, a desvalorização, a criminalidade, a gente está autorizando que essas pessoas continuem enxergando essas pessoas e matando essas pessoas. Exatamente, Priscila. Se indispor é o primeiro passo. Exatamente, a gente precisa começar a se indignar o suficiente para poder se indispor e enxergar. Não deixar mais, né? Quando a gente fala assim, não posso passar pano para racista. Não pode mais, não dá mais. Tem esse daí também, né? A Priscila colocou em nome do esse não é o meu lugar de fala. Tem muita gente branca omissa. Exatamente. Falando nisso, e aí, outra questão também é, além de autorizar a polícia a fazer isso, o quanto que o nosso dinheiro, por exemplo, está financiando essas violências racistas, né? Então é muito importante que a gente realmente tenha uma postura para enxergar isso. O supermercado que eu estou comprando é um supermercado racista? Fica a dica. Né? Eu estou financiando comportamentos racistas. Os lugares que eu vou, os eventos que eu frequento, né, não tem nenhuma pessoa negra. Então, a gente precisa rever isso. A Valquíria colocou, entrei numa farmácia com uma amiga negra e o segurança ficou seguindo ela, fiquei chocada. Exatamente, Valquíria, isso, né, acontece frequentemente. Outro dia eu fiquei sabendo de uma violência racista que eu sofri que eu nem estava sabendo. A gente trabalha... eu sempre frequento um escritório que fica num prédio para uma reunião semanal. E aí, teve um dia que o telefone do escritório onde eu vou estava quebrado. E aí, a minha colega, que é branca, chegou na recepção e falou, eu vou lá na sala tal, né, no escritório tal. Aí tentaram ligar, aí o telefone não funcionou. Aí a pessoa da portaria falou assim, vai lá, sobe lá, pra ela. Aí quando eu cheguei, ligaram no celular da dona do escritório. Entende? Por quê? Né? Porque eu sou suspeita. A Rita colocou, meu lugar de fala é do ser humano que quer respeito e igualdade a todos. A Priscila tá dando uma dica para você aqui, Val. Da próxima vez, aborda o policial e pergunta, posso ajudar? Né? Quem sabe a pessoa consegue refletir. E aí, né, sobre essas questões, né, sobre a gente se educar no antirracismo. Então, para nós, é importante que a gente realmente faça uma educação, entenda qual que é o nosso lugar de fala, a importância do nosso lugar de fala. Mas principalmente, né, para os que estão aqui, que são pais, é importante que a gente comece desde já a fazer uma educação antirracista com as nossas crianças. Porque senão, eles vão ser os próximos jovens do Leblon. Né? Então, a gente precisa fazer essa educação antirracista. Não adianta a gente achar que vai aprender por osmose. Não existe, não tem como. A gente precisa estudar. Né? Aqui tem a Priscila, eu convido vocês a fazerem, tá disponível lá no link da bio, o link de 2 cursos
que eu vim esses meses todos preparando com muito carinho, com muita atenção, que é o Ser Criança Antirracista e o Ser Criança Negra. A Priscila já fez o Ser Criança Antirracista, né, Priscila? E esses cursos, eles têm lá na grade dele uma formação completa para os pais, para entenderem como fazer essa educação antirracista com as crianças. Porque o que está virando a educação antirracista? Está virando como, né, qualquer coisa que né, tá virando exatamente como a gente tem tratado o racismo. A educação antirracista é importante, nossa, é muito importante. Mas o quanto que a gente está estudando de fato isso? Sabe? Então, se a gente precisa começar com as nossas crianças. A gente precisa educar as nossas crianças no antirracismo. E não é lendo um livro, né, apenas que a gente vai aprender. É preciso que a gente aprenda e tenha atitudes e saiba como agir, saiba como conversar ou como fazer uma atividade com a criança que ela realmente vai entender e vai enxergar ali o racismo. Porque enquanto a gente não falar, as crianças já enxergam o racismo. Né? Se a gente não falar, elas vão continuar enxergando e vão reproduzir este racismo. Então, por isso que é importante a gente se educar no antirracismo. E para quem, o link está lá na bio, depois vocês podem ir lá para dar uma conferida no que vocês vão aprender no curso. Tem uma parte que é introdutória, depois tem uma parte que é prática, de aulas práticas. Depois tem também um bônus para quem se inscrever agora. O curso Ser Antirracista, que é para adultos, para todos os adultos, porque não existe criança antirracista se não houver pais antirracistas. Então tá lá disponível o Ser Criança Antirracista para pais de crianças brancas. E tem o Ser Criança Negra, que é para pais de crianças negras que precisam fortalecer a autoestima dessa criança. Porque a gente sabe que ela vai sofrer racismo. E quando isso acontecer, é muito triste. A Priscila falando aqui do curso, suas aulas são maravilhosas, eu já fiz um e farei outros, com certeza, parabéns, eu sempre indico seu perfil. Mais importante é a atitude, exatamente. Exatamente. Então, como que a gente vai aprender essas atitudes? É só estudando mesmo, não tem outro jeito. E aí, se a gente não consegue enxergar esse racismo nos ambientes que a gente está, a gente precisa treinar o nosso olhar. E aí, treinando, né, enxergando e aprendendo e estudando. Não tem outro caminho, gente. Não tem o que fazer. Né? A gente precisa realmente se engajar nesta luta. Queria saber se vocês têm dúvidas. Valquíria está falando estudando e praticando, exatamente. Lá no curso tem aulas que você vai estudar, vai conhecer, vai entender como o racismo funciona, mas tem aulas práticas com exercícios, com folha de exercício para você fazer download, imprimir e preencher lá as folhinhas de exercício para você fazer, para você investigar o seu racismo, para que você faça o letramento racial. Isso é muito importante, gente, porque senão a gente vai continuar vivendo e reproduzindo racismo, e vivendo e reproduzindo racismo, e achando tudo isso um absurdo. Nossa, como o racismo é um absurdo isso que aconteceu. Mas a gente não muda. E é isso, gente. Não tem, a Fernanda colocou arrasou, aprendendo todos os dias. Obrigada, gente. Obrigada, né, por estarem aqui e toparem aprender. Né, essas aulas também são para que a gente possa aprender sobre antirracismo, para que a gente possa agora, desligando esta live, colocar em prática. E eu conto muito com vocês, tá? Eu estou à disposição nas mensagens, pode me mandar inbox e a gente continua essa conversa sobre antirracismo. Contem comigo. Um grande beijo e ótimo finalzinho de dia para vocês.